educação previdenciária sempre fez parte dos nossos planos. A gente percebe que em alguns momentos falta um pouco a visão do que é a previdência de longo prazo. Muitas vezes nossos participantes, eles misturam um pouco, e é natural isso, a questão de gerir um fundo tradicional, onde você tem liquidez, onde você pega o dinheiro a qualquer hora, né? Com um fundo de previdência complementar. Um fundo em que você vai utilizar em um momento específico da sua vida, em um momento onde efetivamente aqueles recursos vão ser mais necessários. E se, obviamente, você dispõe desses recursos no momento errado, pode faltar. Nossa, não tem que pensar. Lá na área que eu trabalhava, eu convenci vários a entrar para o BB Prev e depois para o Embraer Prev, sabe? Porque tinha muitos que não tem. Fala que não tem, se você gasta em pinga por semana. Nós dois conseguimos fazer isso, meu marido e eu hoje somos aposentados, estamos tranquilos com relação ao futuro, né? Não só pela previdência que nós temos, mas também pela preparação financeira que nós fizemos, né? Para poder viver sossegadamente todos os anos que a gente tiver pela frente. Nós temos uma oportunidade, sobretudo com os novos participantes que estão entrando agora, e obviamente a opinião, a contribuição dos nossos assistidos, ela é fundamental. Muitas vezes a gente colhe opiniões de quem já está no plano há mais tempo para tentar induzir as pessoas que estão mais recentemente no plano a terem uma visão de mais longo prazo. Falei com o Eléo hoje, falei, Eléo, eu sou consultor, se vocês me contratarem, eu vou lá falar para todos os jovens para fazer esse tipo de atividade. Tem mais. Como eu trabalhei na Neiva, como eu trabalhei em Botucatu, como eu trabalhei em Eugênio de Melo, como eu trabalhei em todas as unidades da Embraer, eu vou ser o garoto não, o velho propaganda de vocês. Tá? Visão de longo prazo não é só no uso do benefício, mas principalmente em termos contributivos, em termos de quanto e quando, né, durante quanto tempo eles vão contribuir. Isso faz toda a diferença num plano de natureza de contribuição definida como é o nosso, né? Fazer as retiradas, ela é uma consequência, né? Fazer as contribuições, muitas vezes a estratégia está ali. Não só fazê-las, mas também escolher o perfil adequado, sobretudo no time, né? Na diferença, na expectativa de tempo que vai fazer essas contribuições. Quando você está num instituto de previdência, fazendo uma poupança para você no futuro, você tem que estar muito mais preocupado em se aquele ativo tem uma perspectiva de atender a sua expectativa no longo prazo do que no movimento de curto prazo. Até porque você não está fazendo isso com o objetivo de resgatar esse dinheiro daqui a um mês ou daqui a 2 meses. Você está olhando para um horizonte muito mais longo. Então o que você espera é que esse recurso esteja disponível para você lá em 2020, em 2030, enfim, no horizonte que você estabeleceu como meta para você passar a usufruir daquele recurso. Então você não pode deixar se contaminar pelo curto prazo, muito pelo contrário. Você tem que avaliar se esse curto prazo não é uma oportunidade para você estar aumentando e incrementando aquela poupança para você, ou incrementando aqueles ativos quando você olha para um horizonte mais longo. Não adianta eu assumir risco hoje achando que o mês que vem eu vou ficar rico. Não existe isso. Né? Então, no longo prazo, o risco compensa. Qual é a vantagem disso para um plano de aposentadoria? O plano de aposentadoria é de longo prazo. A gente está fazendo um planejamento para 10, 15, 20, 30, 40 anos. Então é muito importante você ter disciplina no seu planejamento. Fazer um planejamento bem estruturado e não deixar que os solavancos de curto prazo te tirem desse planejamento. Os investidores, está comprovado, os investidores que mais ganham dinheiro são os investidores disciplinados que têm um bom planejamento e que seguem esse planejamento até o final. Uma das coisas que a gente descobriu na Embraer Prev é que os participantes, os assistidos, eles, antes de serem assistidos, eles eram empregados na Embraer. Uma empresa que eles sentem um orgulho profundo. Então, o que nós quisemos fazer ao promovermos o primeiro encontro de assistidos na Embraer Prev? Resgatar um pouco desse orgulho, um pouco dessa cultura, um pouco desse sentimento de ser Embraer, para catalisar isso como um instrumento poderoso de vamos juntos Embraer Prev. Inclusive você vê a saudade que eu tive com o pessoal aqui, todos os pessoal que são pioneiros e veteranos da Embraer. Nós construímos isso aqui.
Eu fiz muita campanha, vamos dizer assim, junto aos meus funcionários lá na Embraer, porque eu era supervisora, eu tinha um grupo e eu, até pela minha idade, por ser um pouco mais velha que a média lá, eu procurava influenciar as pessoas, mostrar para elas. Muitas pessoas na fase dos 20, 30 anos que não eram filiados ao Embraer Prev. Eu fui lá, conversei, expliquei, né, o que isso poderia significar para eles no futuro. O pessoal que está na Embraer hoje tem que fazer isso aí, que é muito importante, principalmente os jovens, porque os jovens que têm 20 e poucos anos não percebem isso, porque eles não estão pensando como nós pensávamos no futuro. Hoje, inclusive, nós pensamos muito mais no futuro do que eles. Eu tenho netos e tenho bisnetos, eu já estou com quase 80. Então a gente tem que pensar mais no futuro. Eu planejei. Foi um negócio assim, foi bem pensado. Eu entrei como fundadora, né, lá no comecinho, e investi o quanto podia. Fui aumentando, tentando aumentar. Eu falei, não, eu quero mais. Lá na frente eu quero sorrir. Eu aperto aqui, lá na frente eu quero sorrir. Então... Posso dizer que hoje, essa fase nova da vida, eu me preocupei sempre com isso aí, desde 20 e poucos anos de idade. E eu acho que eu estou numa fase assim tranquila da vida, eu estou colhendo os frutos desse planejamento. Quem pôde assistir o evento, quem teve a oportunidade presencial que a gente vivenciou lá, viu algumas demonstrações de carinho, né? Subordinados falando com ex-chefes, né? Ex-chefes falando com ex-subordinados, colegas de trabalho, lembrando de como era o futebol, lembrando de como era a associação, o dia a dia deles se encontrarem nos corredores ou os encontros para almoços, enfim. O que é importante, você não acredita, é o reencontro com os meus velhos amigos, que a gente não vê há mais de anos. Então tem amigos que faz 10 anos que eu não vejo. E tá tudo aí, isso aí é uma alegria terrível. Esse encontro é diretamente com os diretores da Embraer Prev foi sensacional. Então eles se sentiram valorizados com esse encontro, né? Com essa palestra que está sendo muito interessante. E um outro fato importante é encontrar, rever os velhos colegas, os velhos companheiros, né? De muito tempo trabalhando junto, foi uma alegria. Vir falar para a Embraer Prev, eu citei isso na apresentação, foi motivo de uma emoção. Primeiro que você vem para uma empresa chamada Embraer, que construiu para o país um segmento, que é o segmento aeronáutico, que nós não tínhamos, não existia, não havia tradição. Então eles construíram uma empresa maravilhosa, uma multinacional brasileira. Ao mesmo tempo, criaram um programa de previdência complementar, que ainda não está expandido para toda a população brasileira. Então eles são iniciadores, desbravadores de 2 grandes projetos. A partir daí, empresa nacional maravilhosa, programa de previdência complementar. E vivendo mais, eles podem ser multiplicadores desse processo. Então, educação financeira, educação previdenciária precisa de exemplos. E esses jovens assistidos da Embraer Prev são exemplos disso, para os seus filhos e para os seus netos, com quem eles vão viver ainda há muito tempo. Então, aumentar essa influência, envolver mais pessoas, inclusive fora do âmbito da empresa, é fundamental. Nós precisamos divulgar, expandir o conceito de que o que é dinheiro, como fazer e principalmente como me prevenir, planejar e me precaver para o futuro.